Álvaro! E agora você guarda 6 vezes. A lombriguinha fica... É um sonzinho bem nostálgico, né? Bem divertido para começar o nosso passeio, né? Pessoal, bom dia a todos. Bom dia. Gostei, né? Achei que ia ser um bom dia meio morninho, né? Por conta desse calor, né? Que está fazendo em São Paulo. Mas um bom dia é sempre bom, né? Bom, pessoal, em primeiro lugar, prazer em conhecer vocês, por isso que eu tiro meu chapéu. O meu nome é Vinícius, vocês podem me chamar de Vini. Eu estou fazendo hoje a função de chefe de trem. E eu vou estar com vocês para uma verdadeira viagem de volta ao passado. Pessoal, quem aqui já assistiu aquele filme De Volta para o Futuro? Acho que todo mundo aqui, né? Eu também já assisti, né? No filme De Volta para o Futuro, o personagem Marty McFly, que é o personagem do Michael J. Fox, ele entra o que aparece ser um carro, não é? Mas, na verdade, este carro, que é o DeLorean, é uma máquina do tempo. E é isso que eu vou fazer com vocês. Nós vamos transformar o nosso trem numa cápsula do tempo. A nossa viagem começa por volta de 1850, quando a Inglaterra recebe a ilustre visita de um empresário chamado Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá. O Barão de Mauá, ele viaja para a Inglaterra para fazer um acordo com os ingleses, visando a construção de uma ferrovia, que é essa que está aqui do nosso lado, onde nós estamos inclusive, para facilitar o transporte do café das fazendas do interior paulista para o Porto de Santos. No dia 16 de fevereiro de 1867, os sonhos do Barão de Mauá se tornam realidade com a fundação da primeira estrada de ferro do estado de São Paulo, chamada São Paulo Railway Company. Né? Só esperar o trem metropolitano passar, né? Bom, agora nós vamos entrar no nosso acervo. Se você mostrar o que o acervo pode, tá? Primeiro carro do nosso acervo, pessoal, perdão, ele é um carro bar, é um carro buffet da década de 20, da antiga Companhia Paulista de Estradas de Ferro. A partir do meio-dia, pessoal, hoje, até as 8 da noite, este carro vai estar aberto como carro-restaurante. Oba! Né? Logo atrás, escrito inspeção, nós temos um carro dormitório da década de 20 da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Será que ainda anda isso? Logo atrás, escrito FEPASA, pessoal, nós temos um carro Correios e Bagagens. Este carro era o nosso SEDEX do dia de hoje. Né? É um carro Correios e Bagagens da década de 20. Além das bagagens este carro e dos correios, este carro também transportou frutas, verduras e legumes. Logo atrás, escrito SPR, nós temos a Locobrec. A Locobrec é uma locomotiva a vapor inglesa do ano de 1900. Essa locomotiva operava no sistema do funicular. O que era o sistema do funicular? Era um sistema de cabos de aço movido por uma máquina a vapor. Este sistema foi construído para vencer os 800 metros de desnível da Serra do Mar e os seus 10% de inclinação. Este sistema funcionava como um sistema pendular de relógio, ou seja, enquanto o trem sobe a serra, um outro trem desce ao mesmo tempo. Na cor cinza nós temos uma Berkshire do ano de 1938, uma locomotiva a vapor de fabricação escocesa. Na cor azul logo atrás nós temos a V8. A V8 é uma locomotiva elétrica fabricada pela GE, é uma General Electric. Ela pertenceu à Companhia Paulista de Estradas de Ferro.
ela fazia o trecho entre São Paulo e o interior do estado. Chegou a bater o recorde de velocidade de 164 km por hora. Logo atrás, um carro restaurante da Companhia Paulista da década de 50. Fez parte do famoso Trem Azul. Não o Trem Azul da propaganda, né, pessoal? É o Trem Azul da Paulista. Era um trem que saía da Estação da Luz e seguia viagens para o interior. Campinas, Rio Claro, Marília, Tupã, Diamantina, chegava a ter panorama na ponta do estado. Essa casa ela é do ano de 1908. Nessa casa funcionava a residência do engenheiro-chefe do nosso pátio. Todo o material dessa casa veio importado. As telhas eram da França de Marsella, a madeira de pinho de riga veio da Irlanda e os tijolos que fazem a base da casa são da Inglaterra. Esse espaço no passado, pessoal, que é o nosso pátio, era um alojamento dos funcionários que faziam a manutenção das pontes e viadutos ao longo da São Paulo Highway. Os funcionários trabalhavam aqui e quando eram necessários eles saíam com o trem para fazer os reparos onde era necessário. Este carro, ele é um carro Correios e Bagagens da década de 50 da Companhia Paulista. Atrás dela, na cor vermelha, nós temos, no carro Correios e Bagagens, perdão, nós temos a pimentinha da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí. É uma English Electric fabricada em 1949. Operou no trecho entre Jundiaí e a Vila Histórica de Paranapiacaba. Este carro, ele é um carro de segunda classe da São Paulo Highway da década de 20. Ali nos fundos, logo atrás, nós temos uma Boxer. Não é uma locomotiva que luta boxe, né, pessoal? Ela é a Boxer mesmo. Ela é do ano de 1921. É uma das primeiras locomotivas elétricas do Brasil. Este vagão na cor com a letra X é o antigo Serra Breque. O Serra Breque trabalhou no primeiro sistema do Serra de Paranapiacaba, no primeiro sistema do funicular. E esses dois últimos vagões são vagões de manutenção de rede aérea. Rede aérea, pessoal, são esses fios que hoje fazem a alimentação dos trens metropolitanos da CPTM. Pessoal, em 1946 encerra-se o contrato da concessão da ferrovia com os ingleses. Os ingleses, então, devolvem a ferrovia para o Brasil. Ela, então, é nacionalizada e hoje passa a se chamar Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, que é o nome mais conhecido até os dias de hoje. Então, a operação da ferrovia passa para a Rede Ferroviária Federal, a RFFSA. A partir de 1992, a operação da ferrovia é passada para a CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Em junho do ano passado, as linhas 7 Rubi e 10 Turquesa da CPTM foram unificadas num serviço chamado 710. Com isso, os trens passaram a ligar Jundiaí até Rio Grande da Serra no ABC Paulista. Além dos trens metropolitanos, aqui do lado também passam os trens cargueiros da concessionária MRS Logística, que hoje descem a serra até o Porto de Santos pelo sistema chamado de cremalheira. Que é o que é a cremalheira? É um trilho dentado, ele incide sobre um terceiro trilho, né, que fica no meio dos dois principais. A locomotiva que hoje chama de Stader tem uma rondana embaixo dela, ela conecta nessa rondana inclinado e desce até a raiz da serra em Cubatão. Bom, pessoal, agora eu vou falar para vocês dos imigrantes, né? Porque este é o trem cultural dos imigrantes. O ramal que nós andamos, pessoal, este desvio é onde inicia o ramal dos imigrantes. Na virada do século XIX para o século XX, pessoal, principalmente, imigrantes de diversas nacionalidades vieram para o Brasil em nome do sonho de uma vida melhor. Eles então deixavam seus países a bordo dos navios a vapor. E assim começava uma longa e exaustiva viagem de 3 meses em alto mar. Após este período, os imigrantes desembarcavam lá no Porto de Santos e iam para a estação do Valongo, onde iniciava a segunda etapa da viagem, que era a bordo do quê? De um trem como nós estamos hoje.
O destino da viagem é o prédio da Hospedaria de Imigrantes, que é onde nós embarcamos. A hospedaria foi construída em 1888. Uma curiosidade, pessoal, que esta aqui não é a primeira hospedaria da cidade de São Paulo. A primeira hospedaria era localizada no bairro da Luz, próximo ao Campos Elíseos. Campos Elíseos, que foi o primeiro bairro planejado de São Paulo, para abrigar quem? Os barões e as baronesas do café. Então, para o governo, não ficava uma boa ideia juntar ao mesmo tempo pessoas de elite com pessoas estrangeiras. Então, o Visconde de Parnaíba adquire este terreno em 1884, as obras iniciam em 1886 e o prédio é inaugurado em 1888. O primeiro imigrante que chega na hospedaria é um português e o último imigrante que chega em 1979 é um coreano. Então, pessoal, portugueses, alemães, franceses, ingleses, italianos, coreanos, japoneses, né? E todos esses imigrantes passavam aqui, pessoal, pela vistoria do quê? Das malas, dos passaportes, dos documentos. Eles tomavam as vacinas, né? Os homens eram separados das mulheres e crianças. Eles tomavam banho, os homens faziam barba. E no dia seguinte, pessoal, quem estava em melhores condições de saúde recebia a visita de um fazendeiro do café. O fazendeiro vinha do interior e entregava um papel ao imigrante. Este papel era o quê? Um contrato de trabalho. E ao assinar, o imigrante era contratado para trabalhar nas lavouras de café. Ele então recebia um cantil de água, uma enxada e um chapéu de palha. Então já embarcava neste trem, já com o destino certo das fazendas de café no interior do estado, tá bom? Bom, a nossa grande estrela hoje é a Martinha, ou a Dona Marta. Os ferroviários chamam ela de Dona Marta, mas como eu conheço a locomotiva desde criança, eu chamo ela de Martinha, né? A Marta recebeu esse nome, pessoal, por conta a uma homenagem à esposa do engenheiro que construiu essa locomotiva. Essa locomotiva foi construída em 1922 na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela marca Baldwin Works. Ela também veio de navio para o Brasil, mas ela desembarcou em terras cariocas, onde ela fez os serviços pela Estrada de Ferro Central do Brasil, na Empreiteira Kennedy, nas obras do desmoronamento do Monte Castelo e nas obras do aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro até o ano de 1930. Em 1937, ela tem a sua bitola trocada para a atual 1,60 m. Bitola, para quem não sabe, pessoal, é a distância entre um trilho e outro. Então, desta ponta até aqui, a outra, existe 1,70 m de distância. Então, pessoal, ela vem para São Paulo realizar manobras de trem de carga de passageiros nos pátios entre a Moca e a Luz. E também, pessoal, ela encerra as atividades lá em Cachoeira Paulista em 1962. Hoje, pessoal, ela funciona no seu modo original. Estão sentindo cheirinho, né? Hoje, pessoal, ela queima a lenha para ferver a água. E isso cria o quê? Uma pressão nos pistões que faz a locomotiva funcionar. Para ela estar disponível para o primeiro passeio do dia, que é este trem das 11 da manhã, que a gente costuma brincar, né, pessoal? O maquinista e o foguista precisam chegar aqui às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, eles abastecem água, abastecem lenha, acende a fornalha e a locomotiva funciona como uma panela de pressão. Ela precisa pegar a pressão, ferver a água, queimar, ferver o fogo, para as 10h30 da manhã ela já ir para a plataforma para realizar os 6 passeios do dia ou mais, dependendo do movimento, né? Então, precisa uma grande antecedência para sair com a locomotiva. E a nossa estrela hoje puxa um carro de correios e bagagens de 1914. Este carro que nós estamos é um carro de primeira classe de 1896 e na época transportou os barões e baronesas do café. Então, por favor, pessoal, se sintam como os barões do café e as baronesas do café. E lá nos fundos nós temos um carro reservado de 1928. Naquele carro não eram vendidas passagens para ele. Ele era para as ocasiões especiais, transporte de presidentes,
governadores, senadores, políticos, fazendeiros, autoridades da ferrovia, diretores da ferrovia, inspetores e principalmente, pessoal, carro funerário. Não se preocupe, não tem nenhum espírito naquele carro para assombrar todos nós aqui, né? O carro reservado foi transportado do corpo de quem? Alcântara Machado, que hoje dá nome à Arcádia ao Leste. Ele é o escritor do famoso livro Brás, Bexiga e Barra Funda, que homenageia principalmente os italianos na cidade de São Paulo. Bom, só deixa o trem metropolitano passar para falar da ABPF, né? Que também não dá para competir, né? Bom, pessoal, como vocês viram, estes trens no nosso pátio e a nossa Maria Fumaça não estavam assim no passado. Eles eram bastante utilizados. Mas com o passar dos anos, pessoal, houve uma série de fatores que determinaram o abandono dos trens. Por exemplo, o crescimento do transporte rodoviário, a opção do governo de seguir só com trem de carga e não com trem de passageiros, porque trem diário de passageiros hoje só temos dois, pessoal. Belo Horizonte a Vitória, no Espírito Santo, e um outro que vai de Paraupebas, no Pará, a São Luís, no Maranhão. Esses trens são da Vale. O resto dos trens, ou é o trem metropolitano, que é o trem de subúrbio, ou os trens turísticos como o nosso. Por conta disso, pessoal, muitos desses trens ficaram abandonados em pátios. Eles eram o quê? Vítimas do tempo, da chuva, de moradores de rua, de pontos de venda de drogas. Eles eram vandalizados, eles eram incendiados, né? Então, e vocês sabem que hoje, pessoal, tudo que é histórico merece ser preservado, não é mesmo? Baseando-se nessa ideia, pessoal, e vendo a decadência do material ferroviário, um francês chamado Patrick Indollinger teve a ideia de criar uma associação em prol da preservação ferroviária no Brasil. Assim ele dá vida à ABPF, que é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. A ABPF hoje é uma entidade que se dedica aos esforços da preservação ferroviária. Para essa nobre missão, pessoal, todos nós aqui no trem, eu, o Leonardo, a Milena, os dois maquinistas Pedrão e Sejão, o Clésio que falou com vocês antes do nosso passeio, né? Pedrão e Sejão são os nossos dois maquinistas, a Karina, a Sandra na bilheteria e o pessoal do pátio. Aqui nós fazemos um trabalho de forma voluntária. Durante a semana temos nossas obrigações, como trabalho e estudo, e em finais de semana damos um pouquinho de tempo para dedicar à memória ferroviária do Brasil. Como o Clésio falou, pessoal, infelizmente a associação não conta com a ajuda do governo, nem do Estado, nem da Prefeitura, nem empresas privadas. Em contrapartida, pessoal, vocês têm uma coisa na mão que é um bilhetinho, não é? Esse bilhetinho que representa a passagem, a viagem de trem, este bilhetinho já é a nossa verba operacional. É essa receita que mantém o trem funcionando, né? Por isso, pessoal, hoje nós temos que agradecer muito a visita de vocês, das crianças, e também quando a gente conta com as visitas das escolas, e também para locações de reportagem, de novelas e de séries de filmes, e de filmes também. Portanto, hoje, uma salva de palmas para vocês, né? Eu falei em filme, não é? Vamos imaginar que nós estamos num filme na década de 50. Vamos imaginar que vocês são os imigrantes embarcando no trem no Porto de Santos, vão subir a Serra do Trem partindo da estação do Valongo com destino à estação Brás. Mas para isso nós vamos fazer um procedimento de época conhecido como picote. Eu vou passar picotando os bilhetes de vocês. Na ferrovia, quem não tem bilhete é clandestino. E clandestino a gente joga para fora do trem. Então, pessoal, uma boa viagem a todos até São Paulo, até a estação Brás. Vamos jogar tudo pra fora.